E aí, gente, eu sou a Ana. Eu sou a Isadora e hoje, antes de começar o episódio, a gente tem uma novidade muito boa para dar para vocês, que é sobre nosso novo patrocinador, que é a Pizza Quena. Essa pizzaria maravilhosa fica no Brooklyn. Ela já foi nomeada 2 vezes a melhor pizzaria de São Paulo, em 2013 e 2014, pela revista Veja. E, assim, é muito deliciosa, é muito boa. Então vamos, né? Pra quem estiver no YouTube, a gente vai deixar o QR Code passando aí do Instagram dele, se vocês se interessarem. E no fim do vídeo ainda vai ter uma surpresa pra vocês, relacionada também ao nosso patrocinador. Então assiste até o final. A nossa convidada de hoje fez seu bacharelado com habilitação em português e licenciatura em letras na USP. Em 2015, ela entrou no SENAC para fazer pedagogia, que é uma faculdade particular. Depois ela se tornou especialista em produção de texto e atualmente faz pós-graduação em literatura infantil e juvenil. Também dá aulas para alunos do 6º ao 9º ano e também para o ensino médio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O nome dela é Júlia Otero. Muito feliz de estar aqui com vocês, estava ansiosa e vamos lá. Então, primeiro, a gente sabe que a USP é uma faculdade extremamente concorrida e que pessoas do Brasil inteiro prestam vestibular para poder entrar. E a gente queria saber como é que foi o processo para você entrar, vestibular, cursinho, passou de primeira? Não passei de primeira, queria fazer biologia desde o 7º ano, 7ª série, né, que hoje seria o 6º ano. Então, não, 8º. Bom, enfim, tinha 13 anos. Quando eu descobri que eu queria fazer biologia, eu tinha uma professora maravilhosa, tal, eu queria fazer. Então eu carreguei isso até o 3º ano do médio e prestei biologia no 1º ano, não passei, porque tinha matemática, que é uma coisa que eu sou péssima, sempre fui, sempre serei. E aí não passei, triste, meu Deus, horrível. A sensação de não passar no vestibular é muito ruim. Você se sente mal, que você fala, puxa vida, né? A gente imagina. Mas tudo bem, luto, não passei, fui fazer cursinho. Aí fiz 1 ano de cursinho, aí nesse 1º ano de cursinho eu ainda prestei pra biologia, não passei, eu não passava nem pra 2ª fase, só parava ali na primeira. Aí no 2º ano de cursinho no 1º ano de cursinho eu já dava aula de inglês. E aí, quando eu fui para esse 2º ano de cursinho, minha mãe falou, por que você não presta letras? Porque é uma coisa que você gosta, né? Você gosta de línguas, você já dá aula de inglês, você sempre gostou de ler, sempre gostou de literatura e tal. Letras talvez seria uma coisa, e realmente, né, também mais fácil, porque biologia é um curso muito concorrido até hoje, bastante concorrido. É um curso bem concorrido. Uhum. E aí eu falei, bom, acho que é uma boa. Aí eu prestei letras, aí o 1º ano que eu prestei letras, eu passei, ainda bem, né? Porque eu fiz 2 anos de cursinho. E aí eu entrei na USP e fiquei na lista de espera da Unesp e da UFSCar. Mas aí eu fiz USP, eu matriculei na USP primeiro, que foi o primeiro resultado que saiu. Aí foi isso, vim pra cá. Entendi. E aí você acha que a escola onde você fez o seu ensino médio, você acha que ela influenciou, né, a sua passagem pra USP, pra uma faculdade tão boa assim? Não, acho que não. Não diretamente, acho que tem muito mais a ver com a minha família, com o incentivo da minha mãe, né, e do meu padrasto, que é, enfim, a pessoa que também fez USP, né, ele fez USP, então ele fez geologia. Então, acho que minha mãe tinha muito essa coisa da gente entrar numa universidade pública. Minha mãe tinha aquela coisa de paguei escola a vida inteira, então agora vocês, né, têm que entrar numa universidade pública. E então tinha muito isso, né, de ter que entrar. Mas, assim, diretamente a escola no ensino médio não tem ligação. Tinha uma professora, quando eu tava no Fundo 2, que era professora de ciências. Essa sim criou a minha vontade de prestar biologia e tudo, que eu acabei depois deixando de lado. Silvia, beijo, te amo até hoje. Tem o seu livro que você me deu, ela me deu um livro de oceanografia, coisa mais linda, assim, muito legal. Eu tenho até hoje esse livro. Mas letras especificamente não tá relacionado a nada do colégio, assim, não tem. E você tinha algum objetivo específico de carreira na faculdade? Você já tinha uma ideia do que trabalhar?
Eu sempre soube que eu queria ser professora, né? Quando eu queria prestar biologia, eu pensava que eu ia dar aula, apesar de que eu queria... Teve uma época que eu quis fazer biologia marinha, porque, enfim, eu amo o mar. E aí eu, na minha doce ilusão dos meus 17 anos, achava que eu ia viver na praia, andando ali de chinelo, entendeu? Com as tartarugas, ia trabalhar no Projeto Tamar, mas não, né? Mas eu sabia que eu queria dar aula de biologia também. Eu tinha essa ideia de que eu queria ser professora. E aí a letras, enfim, depois a gente vai falar dos caminhos, mas um dos caminhos é dar aula. Então, quando eu entrei, assim, eu já sabia que eu queria seguir essa carreira de ser professora. Muita gente vem para São Paulo, né, do Brasil inteiro, para prestar a faculdade que eles têm interesse e tudo mais. Você veio de Rio Claro, né, para cá. E aí eu queria saber se você tem, tipo, o intuito era para prestar o vestibular e fazer a faculdade, ou se você já ia vir e... Na época que eu prestei vestibular, por exemplo, quando você mora no interior, atualmente eu não sei como é que funciona a questão, mas, por exemplo, em Rio Claro não tem USP. Então tem USP em Piracicaba, que é perto de Rio Claro. Então, para fazer a primeira e a segunda fase, a gente fazia em Piracicaba. Então, o cursinho, os colégios, eles fretam o ônibus e eles levam os alunos até os lugares onde tem na época, Piracicaba era um lugar só que tinha a primeira fase, né? Era numa universidade privada de lá, na Unimep. E aí fretava o ônibus, porque era bastante gente. Aí na segunda fase, como era menos gente, eles não levavam. Né? Segunda fase, bastante gente não passa, então... E aí eu fui de carro mesmo para fazer a segunda fase em Piracicaba. A Unesp, por exemplo, tem em Rio Claro. Então eu fazia a prova lá da Unesp em Rio Claro mesmo. Então eu não vim para São Paulo para fazer a prova, eu fiz em Piracicaba. Mas o intuito foi vir para cá. Minha avó mora ainda muito perto da USP, então eu já tinha essa coisa que no início eu ia morar com a minha avó, né? Porque dá pra ir a pé da casa da minha avó pra USP. Então foi quando eu entrei, eu já sabia que eu ia morar lá, né? Que era bem próximo e tal. E eu fiz noturno, né? Então também eu ia a pé e voltava de ônibus lá dentro, mas depois eu conto do circular. Mas você fez o curso inteiro noturno? Fiz o curso inteiro no noturno. De quantos anos foi? Na verdade, são 4, né? Mas assim, entrar na USP é fácil, duro é sair. Então, eu demorei muito tempo pra me formar. Eu tive um relacionamento péssimo enquanto eu estava na faculdade. Então, acho que isso teve bastante influência na minha graduação, na minha vida. Por mais que a gente queira separar, né, a vida pessoal do Não tem estudo, como. da carreira, é muito difícil. Não, e assim, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, assim, é pesado, é muito pesado. Sim. E você tá dentro da USP. Os professores da universidade, principalmente das universidades públicas, eles não estão muito preocupados se você trabalhou o dia inteiro, né? Então, assim, era muito cansativo eu ter que trabalhar o dia inteiro e ainda ir pra faculdade. Claro que eu varziei também, eu tenho grande culpa disso também. Antigamente podia ter festa dentro da USP, agora não pode mais. Acho que uma pessoa morreu lá dentro da raia, morreu afogado, enfim. Nossa. Mas na época que eu tava lá, tinha festa dentro da USP, né? Dentro dos centros acadêmicos. Então, assim... Você já é fácil de distrair com aquelas faculdades que ficam em volta de... Exato, né, dos bares ali. Imagina É. você ter ali o acesso da festa. Então, assim, Direto. claro, eu tenho muita responsabilidade nisso. E é muito engraçado que, assim, quando eu estava dentro do curso de letras, não é que eu não gostava. Eu gostava, né? E aí depois que eu fui trabalhar na educação infantil e tal, que daí eu pensei, podia ter parado de fazer letras e desistido da letras e ter feito pedagogia. Mas quando eu comecei a dar aula, né? E quando eu fui pro Fundamental 2, foi que eu redescobri por que eu tinha feito letras. É engraçado isso, né? Muitos anos depois de ter me formado, depois de ter feito pedagogia, foi que eu descobri que eu fiz o que eu fiz certo. Fiz a escolha certa. E aí você comentou que você trabalhava o dia inteiro antes de ir pra faculdade. Isso era estágio ou era... Não, no começo eu comecei a fazer estágio. No começo é ótimo, mas eu comecei a fazer estágio. Enfim, eu tinha que trabalhar, né? Pra ter meu dinheirinho, tudo. E eu trabalhei como secretária, bilíngue. Trabalhei em multinacional e tudo. Secretárias, vocês são lindas. Eu admiro, porque é um trabalho, assim, que é bem pesado. Mas eu detestei, assim, com todas as minhas forças. Aquilo pra mim... Não, aquilo não é... O mundo corporativo não é para a minha pessoa, sabe?
E aí que eu falei, não quero, vou voltar a dar aula mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu trabalhava o dia inteiro, porque agora tem uma lei de estágio, que o estagiário só pode fazer 6 horas. Justamente por causa disso, né? Porque você imagina, você trabalhar 8 horas do seu dia e você ainda tem que ir pra escola à noite. Você sai correndo pra do faculdade estágio. aqui em São puxado. Paulo, dependendo de onde você trabalha, Nem chega. não chega. Deu chuva, São Paulo. A gente teve uma vez, eu lembro uma vez, um amigo nosso de faculdade, ele não aparecia porque ele tinha ficado preso no trânsito, porque caiu o mundo em São Paulo e ele não chegou no horário, porque é assim, é insano, né? Então, dependendo de onde você trabalha, até você chegar lá, na USP, que a USP não é perto, né? Assim, é perto pra gente que mora, que mora por perto. perto. Tem gente Agora, que mora longe e estuda lá. Tipo, exatamente, sei lá, se você já trabalha... Se você trabalha na Paulista, já é um rolê, né? Que agora tem metrô, mas na minha época não tinha nem corredor de ônibus na Rebouças. Meu Deus. Era a hora que eu estudava, que eu entrava... Foi quando eu aprendi a ler em movimento. Foi quando eu comecei a fazer faculdade, porque antes eu passava mal e tudo, mas aí não tem jeito, você tem que ler o texto pra aula. Usar seu tempo, saber usar seu tempo, né? Tinha dia que eu não almoçava, porque se eu tinha alguma coisa, né, eu tinha que estudar na hora do almoço, então eu comia uma coisinha rapidinho. Então era muito puxado. Claro, fui bastante em festa, eu não me arrependo, porque eu curti bastante a universidade dentro disso também, mas teve todas essas outras coisas que... Então eu demorei pra me formar, né? Mas tudo bem também, não sou uma professora ruim por conta disso. E no final foram quantos anos? Muitos. Muitos. Não vou falar, tá? O normal seriam 4? 4 Tá. anos. Mas foram bastantes, porque eu fui assim, eu desistia do semestre, entendeu? Tem muita gente que faz isso. muita Aí eu gente. voltava. Mais do que eu sabia. Eu fui conversar com as Eu não pessoas, chegava a muita trancar. Porque lá na USP, assim, se você não faz 2 semestres seguidos, você é jubilado automaticamente. Outra você pessoa é expulso. entra, né? Porque aí outra pessoa pode Não, entrar no nem seu lugar. é isso. Não, porque, sei lá, se você tá no 3º ano, não vai entrar outra pessoa no seu verdade. lugar. Então, eu sabia disso. Então, eu passei eu deixei, não 2 semestres seguidos, porque eu sabia, mas eu não fiz 2 semestres. Entendeu? Experiência pra contar. Né? Sim, assim, isso que eu falo. Não me faz ser Uma má má profissional, Pelo contrário, né? Eu acho que é isso também, porque a gente tem muito aquela coisa de que a pessoa que, nossa, que passou em primeiro... Esses dias eu vi um negócio que eu achei muito engraçado. É um meme, né? Fulana falou assim, meu filho passou em primeiro lugar em medicina, não sei a faculdade, mas vamos dizer, na USP. Que bom, ele vai estar na mesma sala de quem entrou por último. É bem isso, a verdade é essa. Não diz que você vai ser uma boa ou uma péssima profissional. Sim. Naquele momento a minha vida era um turbilhão. E eu fiz o que deu pra fazer. Mas eu consegui me formar e depois fiz outra faculdade, agora eu faço pós-graduação. Então, assim, acho que também tem muito do amadurecimento, né? Uma coisa que eu sempre falo pra vocês. A gente é muito novo quando a gente entra na faculdade, quando a gente é obrigado a entrar na faculdade, né? A gente tem 17 anos, 15, 16, 17, enfim, com essa época aí do ensino médio. Até 18 e ainda assim é muito puxado. É isso, gente. Eu queria fazer biologia a vida inteira. Durante anos da minha vida eu quis ser bióloga. E aí, de repente, eu estava num curso que eu nunca tinha pensado, né? Então, assim... Mas tudo bem também, já passou. E eu acho que isso não diz... e nunca disse sobre a profissional que eu ia ser, né? E é muito interessante porque... É bom falar esse tipo de coisa, esse negócio. Você não precisa estar em primeiro lugar pra estar entrado. Você não precisa estar em primeiro lugar pra ser o melhor. Porque tem muita gente que se cobra muito. Sim, Porque exato. a pressão é muito A grande pressão pra que é você muito seja grande. sempre o primeiro. Sim, Então- sempre o melhor, sempre o primeiro. Mas eu né? achei essa frase, assim, ótima. Você não é... Você entrou em primeiro... Legal, parabéns, você se esforçou pra Sim, caramba. sim. Mas você vai estar junto com o cara que entrou em último. Né? E aí isso vai dizer o quê? As suas notas. É claro, tem gente que se dedica. Quem não trabalha, quem não tem que trabalhar e consegue se dedicar só pra faculdade, com certeza vai ter um desempenho muito melhor daquela pessoa que precisa trabalhar. E a realidade hoje da universidade é muito diferente, né? Sim. Então eu vejo assim, né, que o André dá aula lá, meu marido, e esses dias eu fui levá-lo e eu entrei ali no estacionamento da Politécnica e eu falei, gente, isso aqui já teve mais carro. Isso é muito legal, né? Porque assim, a gente tem hoje as pessoas que não têm condições de estudar, não tiveram condições de estudar, hoje elas têm um acesso mais fácil à universidade. Então isso é muito legal. Só que, por outro lado, são pessoas que precisam trabalhar, enfim. Então acho que tem uma diversidade maior das pessoas por conta das cotas, mas
a faculdade ela não deixou de ser puxada, Exatamente. ela não deixou, a qualidade dela não caiu. As pessoas têm que talvez trabalhar um pouquinho mais, Exatamente. porque as pessoas, por exemplo, que nem você falou, passa o dia inteiro trabalhando, depois vai pra faculdade, e você vai estar lá no mesmo rolê que os caras que não tem nada pra fazer, entendeu? Exatamente. Então, assim, é claro, né? Não é que, nossa, você varzeou a faculdade inteira, você com certeza vai ser um ótimo profissional. Não. Mas acho que tem muito a ver com o amadurecimento que você tem depois que você sai da faculdade. E uma pergunta interessante que eu queria te fazer, é que você tá muito nesse meio, né, de vestibular, de faculdade e tal. E o curso de letras, ele nunca foi tão concorrido, eu acho que porque as pessoas nem têm tanta informação do que você aprende nele. E aí eu queria saber o que você acha da estrutura atual desse curso e o que eles poderiam fazer para que ele se tornasse mais atrativo. Então, a grande questão desses cursos, né, letras, história, geografia, esses cursos que as pessoas acham que a gente só pode dar aula, porque tem essa piadinha, né? Você vai ser você só dá aula, você só vai dar aula. Na letras era, você faz letras, que legal você aprender a escrever o alfabeto. É esse tipo de coisa que a gente ouve, né, das pessoas desinformadas. Então, assim, é meio que fadado a querer ser professor. Coitado, o professor é tão mal visto na sociedade, que é isso. Por que eu vou fazer um curso que eu acho que só vai poder ser professor, né? E na verdade não, na letras, dependendo do que o que você quer fazer ali dentro, porque assim, vou falar USP, tá? As outras universidades eu não sei, mas na USP como que ele as matérias, o primeiro ano todo mundo cursa igual, a gente chama de ciclo básico, então tem 8 disciplinas no primeiro semestre e no segundo semestre. E é tudo introdução, né? Introdução aos estudos clássicos, introdução à língua portuguesa, introdução. E introdução ao latim? Não, latim é no segundo ano. Então, no primeiro ano, e aí todo mundo faz igual. Aí, a partir da sua nota, você escolhe a habilitação que você quer fazer. Isso é interessante eu falar também, que eu queria fazer francês, né? Só que a minha média ponderada não dava pra fazer francês. E aí, a minha segunda opção era alemão. E aí eu entrei no alemão com a minha nota, tal, comecei a fazer alemão. Só que, gente, é impossível. Alemão, assim, para você aprender a falar só, já é difícil. Agora você imagina você fazendo uma habilitação em alemão. Uma língua que você nunca tinha falado Uma língua que eu nunca tinha Lembra que a gente nem escuta, Não, né? Não é nada Gente, e aí eu tinha uma professora, no primeiro ano, quando eu fui fazer alemão, o alemão tem algumas palavras que são parecidas com o inglês, né? Por conta da raiz dele e tal. Então, name, em inglês, nome, eu tinha feito inglês a minha vida inteira, em alemão é Name, e escreve igual, N-A-M-E. A Tchongoronga aqui, nunca tinha falado alemão na vida, o que eu li? Name. Gente, a professora olhou pra mim, daquele ar de superioridade, e falou assim, isto é a outra língua, não é alemão. Nossa. Acabou comigo naquele momento, assim, me deu uma chuva de água outra fria. língua, né? Tipo, aquela língua, Exatamente, nossa. aquela língua podre, sabe assim? Medíocre, americana. E aí, isso aqui é proibido na minha alma, coisa assim, sabe? E é muito difícil. Muito difícil. Aí depois eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo alemão? Assim, não tem nada a ver comigo, né? E aí eu desisti e falei, quer saber, vou fazer só português mesmo. Também já falei, não vou. Pra eu entrar numa outra habilitação, começar tudo de novo. Só que lá na USP, quando você desiste da habilitação e você vai fazer a habilitação só em português, né, que é a habilitação única, pra bater o currículo e você ter a mesma quantidade de horas e créditos que tem em quem faz dupla habilitação, que a gente chama, precisa fazer mais matérias em português. E aí eu acabei fazendo várias outras matérias. Mas você nunca pensou em fazer a de inglês, que você já tinha... Pois é, menina. Por quê? Também até hoje... Não, porque eu pensei assim, eu já sei falar inglês, entendeu? Na minha cabeça eu já sabia falar inglês, eu já tinha tudo e tal, então eu não precisava. Eu falei, não, já sei, não queria fazer uma outra língua, porque língua é uma coisa que eu gosto. Você queria aprender uma nova língua queria... e não só ter uma habilitação lá escrito, você sabe falar inglês. Eu queria fazer uma outra, né, aprender uma outra língua, que inglês eu já sabia falar. Isso é um arrependimento, né? Depois se eu soubesse o que viria pela frente, era uma coisa que eu teria feito de diferente. Mas aí por isso que eu fiz, aí eu decidi fazer só habilitação em português mesmo. E vida que segue. Já tava lá, né? Já tava lá, exato, já tava lá. E aí voltando na pergunta da Ana lá, sobre essa
Coisa que o curso de letras nunca foi tão concorrido assim. Uhum. Aí teve uma redução, já tá tendo essa redução, né? Como ela disse. Porque é mercado alunos. de trabalho, né? É mercado de trabalho. Isso pesa muito nas escolhas. Eu acho que é uma preocupação muito... Porque assim, a gente tem muito aquela coisa assim, quem é... Uma coisa que eu falo pra vocês o tempo todo. O fulano que é de sucesso, né? Aquela pessoa é um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso. Você é uma professora de sucesso? O que é ter sucesso na vida? Eu acho que vem muito disso, sabe? O que você vai... O que você vai fazer com aquilo? Então, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, né? Qual que é a pessoa bem-sucedida na nossa sociedade? A pessoa que tem um carrão, que mora num apartamento de 200 metros quadrados, né? O médico, enfim, o advogado, que ganha muito dinheiro, embaixador, essas coisas. E aí, eu acho que tem muito disso. São cursos, letras, né? História, geografia, são cursos que a sociedade vê com um curso secundário, que não é importante. Tanto que esse meu ex-namorado da época virava e falava assim, nossa, mas assim, você nunca vai conseguir fazer uma pesquisa na sua área, porque a CNPq, a FAPESP não vai dar dinheiro, porque não é importante para a sociedade. Como que não, gente? A gente tá falando da língua portuguesa, é o que a gente fala. Como que não? Literatura, sabe? Ele falava, imagina ter uma bolsa de iniciação científica para literatura, para estudar literatura, gente que já morreu. E não apenas na sua área, mas todos os professores em todas as áreas têm uma importância assim na nossa sociedade que eles formam. Ele tem que pensar, por exemplo, o caso do seu ex-namorado. Ele tem que pensar que um professor formou ele. Exato. Um professor levou ele até onde ele tá no momento. Uma pessoa fez letras e deu aula de português, né? E formou e tudo. Então, assim, é uma questão da sociedade mesmo. Como que eles veem quem faz letra. Eu lembro o que estereótipo é muito, muito forte. quando eu entrei na USP, era assim, ai, que legal, você faz USP. Eu faço. Que curso você faz letras? Sabe assim? Tipo assim, do tipo, putz, que fácil entrar sabe assim, porque realmente era mais fácil. Eu falo, gente, entrar na USP foi fácil na letras. O duro foi sair. É um curso muito puxado. Todo mundo fala isso. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, que é da letras, a Elo, ela fala, cara, como que a gente sobreviveu? Como que a gente não teve crise de ansiedade lá atrás? É insano, o currículo da USP é insano, né? Então, assim, a gente fala, cara, como é que a gente sobreviveu? Como que a gente sobreviveu aquilo tudo? Como que a gente não coloca naquela época? É muita demanda pra estudar. Aí você fala, você só lê. Vai lá, faz você. Basicamente, a gente só... Mas vai ler, né? Por exemplo, tem o Bakhtin, que é o que fala da teoria fala da comunicação, enfim, do discurso, desculpa, não da comunicação, teoria do discurso. Até hoje eu não entendo. Eu não consigo entender. Não é uma coisa fácil, né? Vai ler você, bonitão, já que você tá falando que fazer letras é só A, B, C, D. Então, as pessoas não conhecem o curso de letras, elas não sabem pra que serve, e tem a questão do status na sociedade, né? Diferente você falar, eu faço medicina na USP, ou eu faço poli, eu faço engenharia. Você não precisa falar que você faz engenharia, você fala, eu faço poli. Todo mundo sabe que é faculdade de engenharia. Exatamente. Agora, quando você faz letras, né, o que tem no curso de letras? Coitado, se você bater as mãos e falar, tadinha, vai ser professora, né? Tipo, E as pessoas nem sabem o que tem no não sabem. Você pode ser tradutor, né? Tradutor juramentado, que é um negócio super específico, porque tem documentos que você precisa traduzir que só um tradutor juramentado pode assinar. Inclusive, nem o chat GPT, tá, gente? Porque minha mãe é tradutora e nem o chat GPT faz o que ela faz. Não faz. Então, Não tem faz. Dá pra coisa- se aprofundar em linguística. Que Exato. É um Então, é isso que eu ia falar. procurado. Lá na letras, então, tem a parte da linguística e tem a parte da literatura. Eu sempre gostei mais, obviamente, da parte da literatura. E é muito doido. Dentro da letras parece que é dividido entre humanas e exatas, só que é o povo da linguística e o povo da literatura. Tá. Então, geralmente, quem gosta muito de linguística não é muito fã de literatura e vice-versa, né? Mas é isso, a linguística, a Unicamp tem um curso só de linguística. Separado de letras? Separado da letras. É um curso focado na linguística. Que, gente, quando a gente estuda a língua ela diz muito sobre um povo. Né? Ela faz parte da cultura de um povo. Então, não só a língua, a norma culta, como a língua... E é muito doido que as pessoas elas não entendem que a língua ela tá em constante mudança. Que são os jovens, são vocês,
que mudam a língua. Sim. E estudar isso é uma coisa incrível. E uma coisa, por exemplo, que a gente não falava, que quando eu entrei na faculdade foi a primeira vez que eu ouvi falar, questão do preconceito linguístico, né? Poxa, você estudar isso, você ter contato com isso, entender como é que funciona a língua, isso é muito legal. Abre sua mente, né? Sim. Exatamente. Isso abre sua emenda mente. até uma pergunta que eu queria te fazer, que é se teve alguma matéria nesse curso, num curso de letras, que você se surpreendeu, você não esperava. Teve. Como eu optei pela habilitação única, né? Eu fiz só português, eu tinha que fazer. Agora eu não me lembro se eram uma ou duas. A gente brinca que são as optatórias. São as matérias optativas e eletivas. Chama eletivas, né? Não é eletivo igual de vocês, não. Então são as optatórias. É meio que você tem que fazer. Né? Se você quer. Como eu fiz habilitação única, então eu precisava daqueles créditos. E uma delas era a literatura africana, de língua portuguesa. E eu falei, ai, que saco, vou ter que fazer isso, tá bom, vou fazer. E aí eu me apaixonei pela literatura africana de língua portuguesa. E era pra eu ter feito, acho que eram 3, e eu fiz as 6. Fiz todas. Módulo, é tipo módulo? Então tem literatura africana 1, literatura africana 2 e 3. Eu era obrigada a fazer as 3. Aí a 4, a 5 e a 6 eram optativas mesmo. Eu fazia se eu quiser. Eu fiz todas. Porque, assim, é uma coisa muito doida, é muito diferente. São países que falam a nossa língua. E a gente tem muito essa coisa de tudo do inglês, né? Do inglês, a literatura que vem traduzida e tal. E a gente tem uma coisa muito rica nesses países. Sim. Né? Muito rica mesmo. Então, assim, foi uma matéria que eu me surpreendi. Não que eu achava que não ia... É que eu não sabia o que ia vir. Sim. Tanto que eu fiz literatura africana, todas que tinha, né? As obrigatórias e as 3 optativas. E depois eu fui fazer optativa de estudos comparados em literatura de língua portuguesa. Entendi. É como se você visse, no início é como se você visse isso como, mais uma matéria, mais uma aula que eu vou ter, né? Tipo assim, não exatamente como o curso pode não era oferecer, ruim, mas assim, né? ai, nossa, Sim. putz, entendeu? Eu tenho que fazer isso e tal, mas é incrível. Na época eu até me envolvi lá com um grupo de pesquisa, mas como eu trabalhava, eu não consegui seguir adiante e tal nessa área. Mas foi assim, aí eu fiz as 6 literaturas africanas e eu fiz 3 literaturas comparadas de países de língua portuguesa. E qual você acha que é a importância, assim, que já tô emendando tudo, qual você acha que é a importância que essa literatura africana traz pra quem lê e por que alguém deveria ler, entendeu? Por que alguém deveria se interessar? Eu acho que, primeiro de tudo, que a gente sai do mesmo. Né? A gente tem a Chimamanda, ela tem um TED Talks, eu já mostrei pra vocês, que é o problema da história única. Acho que eu não sei se é exatamente esse nome, mas fala isso, né? A gente tem muita, não tem um problema a gente ler Colin Hoover, a gente lê literatura americana, não tem problema. Mas a gente acostuma ler só aquele tipo de texto, aquela coisa meio formatada, né? O romancezinho, tal, pá. E aí quando a gente vai pra literatura, vamos falar, né? A literatura angolana, moçambicana. Mia Couto. A gente tem um outro panorama de uma outra sociedade. Eu acho que é isso. Primeiro você entrar em contato com a cultura daquele país. Né? Que, como você disse, a língua traz muito da cultura. Exatamente. Né? Porque a gente tem muito assim, quais são os outros países que falam? Porque na América do Sul, nós somos o único país que fala português. Às vezes eu me sinto um pouco isolada. Eu falo, gente, pensa, num continente, uma parte de um continente todo, quer dizer, América do Sul inteira, só nós falamos português. E aí quando você vai descobrindo que outros países também falam a nossa língua, você fala, puxa, deixa eu ir atrás disso, deixa eu ver o que eles falam. Então eu acho que é isso, é sair do lugar comum, né? Da gente, tipo, conhecer outras culturas. Moçambique, Angola, né? Esses países são países que lutaram pela independência há pouquíssimo tempo. Acho que Angola, Moçambique, 72, 75, por aí. Então é muito frágil essa coisa da independência. Então o Mia Couto, ele fala, né, muito disso, assim, na literatura dele. É uma literatura muito... Apesar do que o Mia Couto se inspira muito no Guimarães Rosa, né? Ele fala, a gente até comparou os textos e tal, mas... Eu acho que essa é a importância. E, além de tudo, né, a gente tem uma lei, né, que já tinha essa lei, mas ela não estava sendo muito colocada aí nas escolas, na prática, mas existe uma lei
que as escolas, elas são obrigadas a ter história, cultura e literatura africana de língua portuguesa. É obrigado que a escola tenha. Então, a gente tem que ter contato com isso. Eu acho que é ter contato com outras culturas. Gente, a maneira... Como que... A gente não pode viajar, sei lá, não vou pra Moçambique a qualquer momento, pra Angola. Como que eu vou? Lendo. Né? A literatura é um modo que a gente tem pra viajar. Pra conhecer outros países, já que a gente não tem condições de ficar viajando o tempo todo e conhecer outros países. Então, eu acho que é isso. E eu acho que foi isso que me encantou. Né? Conhecer um outro país que fala a mesma língua que eu, claro, com suas palavras específicas, né? Foram vocês que assistiram, né, a palestra que a gente viu com Mia Couto? Eu acho que foi, mas uma coisa que você falou que eu achei interessante agora é esse negócio das palavras, que sim, tem palavras diferentes, mas incrivelmente, o português daqui é mais parecido com o português de países africanos, como Angola, Moçambique, do que com Portugal. Tem algumas... depende. O Mia Couto, ele fala um pouco mais parecido com a gente, né? O Moçambique, Angola... Pelo menos na leitura, sim. Na leitura. Não, mas a leitura por exemplo, você pega um autor angolano, a estrutura gramatical é a mesma. A gente tem um acordo ortográfico que precisa ser respeitado, né? Em todos os países que falam a língua portuguesa. O que vai entrar de diferente são expressões, enfim, pra se falar alguma coisa, né? Mas eu acho isso riquíssimo, gente. Quem não acha isso legal? Com certeza. Sei lá, eu acho muito legal. E voltando naquele assunto sobre vestibular e tal, o que você pensa sobre o sistema de você ter que fazer uma prova pra poder entrar numa universidade e seguir o seu sonho? Ai, gente, eu acho péssimo. O Enem, né? A gente tava falando aqui offline. O Enem, ele não era uma porta de entrada para a universidade como ele é hoje. Então, quando eu tava no ensino médio, ele te dava mais pontos no vestibular, né? Então, você fazia a primeira fase, aí ele te dava mais pontos, você passava para a segunda fase. É relativamente novo essa coisa do Enem, de você... Então, assim, por um lado, a prova do Enem é terrível de fazer, ela é chata, ela é cansativa, né, Rafa? Que fez no ano passado. Ela é super cansativa, ela é muito chata de fazer, mas, gente, pensem. Imagina, na minha época, se você queria prestar a Federal do Paraná, você tinha que ir até o Paraná prestar a Federal do Paraná. E pagar... Pra ir até lá. Pra ir até lá. E a inscrição. E sem saber se você ia passar ou não. Se você fosse prestar o FSCar, que é a Federal de São Carlos, você tinha... Tudo bem, aqui em São Paulo deve ter, né? Mas enfim, mas você tinha que pagar inscrição da UFSCar. Se você queria fazer o FRJ, você tinha que pagar a inscrição da UF. Então, assim, pelo menos unificando e sendo o Enem a grande porta de entrada para a grande maioria das universidades federais, isso fica mais fácil. Limitava, né? Quem não tinha como pagar todos esses... Exato. Que não tinha como ir, né? Não tinha como ir, não tinha como pagar. Poxa, era assim, se hoje é caro, pra aquela época, era caro também. Né? 60, 80 reais em 2001... Era muito dinheiro. Isso era uma prova. Exatamente. Uma prova. Agora, se você fosse testar outras... Era né? muito Exatamente. dinheiro. 80 reais, senhor Henrique. Era muita... E era uma prova, né? Então, eu prestei USP, Unesp, Unicamp e o FSCar. Eu prestei o FOP também. E prestei Estadual do Maringá. Ou seja, esse 80 reais vezes 6. Sendo... e Enem também junto. Então, pensa, eu paguei 7, 8 provas. Né? Então, sendo o Enem, unificando isso, você paga uma vez e quem não tem condições, você pode pedir, enfim, né, isenção de pagar, mas facilitou muito, muito a entrada, né? Mas assim, o vestibular, eu acho que ele é muito cruel. Mas hoje também, o ensino médio sendo como ele não, fica difícil, né? Não tem outra maneira. Porque é o toma lá da cá. Você tem lá as grandes universidades, né? As grandes universidades públicas. Ainda com essa coisa, eles estão mudando muito, né? Eu acho que assim, hoje eu pego uma prova da FUVEST e falo, teacher, mas agora você já passou. Mas ela é menos, como é que eu posso dizer? Ela é menos formal do que era na minha época, sabe? Eu percebo que ela é mais maleável. Eu acho hoje, por exemplo, a prova da FUVEST mais fácil do que a prova do Enem.
Eu acho bem mais fácil. Apesar de que o Enem também é interdisciplinar, mas hoje tem isso. A Unicamp, por exemplo, ela escolhe um tema e ela vai trabalhar em cima daquele tema. Então, eu acho que tem muita interpretação Atualidades, né? Bastante. Exato, tem muita interpretação de texto. Então, às vezes, eu tava olhando a prova da Unicamp do ano passado, da primeira fase, da segunda fase, as 6 primeiras questões, eram 12 questões de português. As 6 primeiras era só interpretação de texto. Não tinha, tipo, difícil falar. Tinha. As 6 não, vai. Tinham 4 que eram interpretação de texto e 2 de livro. Então, assim, eu acho cruel, mas eu ainda acho que hoje em dia as provas estão mais acessíveis e mais fazendo parte da vida, do que a gente tem na escola real, do que era na minha época, assim. Mas ainda é muito difícil. Ainda é cruel. Então, e o Brasil, ele tem uma tradição de pouca leitura, né? A gente fez uma pesquisa e ele apresenta um índice bem abaixo da média mundial de livros lidos, né? Entre os países, né? Você acha que isso impacta? Como você acha que isso impacta, né? Quando a pessoa vai fazer o vestibular, quando ela vai escrever uma redação, depois também no curso que ela for fazer. Repertório, né? Essa é a palavrinha, gente. Repertório, a palavra das minhas aulas de produção de texto. Puxa, é muito triste, né? A gente ter essa... Mas por que, gente? A gente vive um país em que não se... Como fala? Não estimula. A educação é vista como... A gente tem uma visão de educação muito equivocada, né? Não se dá o valor determinado que deveria ter para a educação. Ei, você vai ser professor? Ai, tadinha. Ai, que barra. O meme do Paulo Gustavo. Ai, tadinha, que barra. Tipo, entendeu? Não, eu vou ser professor. E realmente é muito difícil ser professor no Brasil, não é fácil. Então, eu acho que tem a ver também com isso. Eu acho que tem a ver com a questão da escolaridade das pessoas, o quanto que as pessoas frequentam a escola, porque quanto maior grau de escolaridade, geralmente a pessoa tende a ser mais leitora, né? E hoje a gente tem uma coisa que é streaming. Então, assim, é muito mais fácil você assistir uma série, ver um vídeo de resumo, do que você ler um livro. E eu acho que, agora, falando de vestibular, por exemplo, hoje também as obras do vestibular, a Unicamp tem feito muito isso, a Unicamp tem trazido livros não tradicionais, sem ser os cânones, né? Os cânones que a gente fala é tipo aquilo que a gente vê em sala de aula, né? Inclusive então, da literatura africana, né? Exato, exatamente. Tem vindo bastante. Por quê? Porque lei é obrigatório. Então a Unicamp, ela traz muito essa diversidade. Até o ano passado, por exemplo, tinha o livro do Racionais MC, lá o Sobrevivendo no Inferno, que é um disco dos Racionais, na verdade, e eles fizeram formato de livro e caía na Unicamp. Nossa, que legal. Esse ano não cai mais. Então a Unicamp, ela tenta, né, inteirar. A Unicamp, por exemplo, tem o Unicat, uma história de poligamia, que é um livro de literatura africana, que é de Moçambique, de uma autora, a Paulina Chiziane, que ela é africana, ela é moçambicana. Então, assim, mas é isso, entendeu? Eu vejo que, assim, o vestibular, ele não é atrativo, os livros não são atrativos. Até a gente começar, pelo menos na parte que eu gosto, que é o modernismo, parece... Mais recente. Assim. Sabe, é maçante, é uma coisa que é chata. E insistir nisso fica meio... fica mais chato porque você precisa ler, não é uma coisa que você fala, vou ler. Eu quero ler. Eu sempre costumo falar que, assim, a galera provavelmente nunca vai ser uma coisa que a gente vai querer pegar. Você precisa deixa eu ler lá um soneto. Deixa eu ler Camões. Eu não tenho nada pra fazer. Que vontade de ler Camões, nossa. Exatamente. Ou ler Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá. É importante pra gente entender de onde tudo que vem, hoje veio, né? Mas até aí, tudo bem, entendi, né? Entendi. Sim, já. É porque vamos ver as coisas legais. A literatura, ela diz muito sobre o momento histórico, né? Isso a gente vê nas aulas de literatura. Então isso é muito legal, contextualizar e saber o que estava acontecendo. Até na contemporânea. Exato. Tenho até medo do que vai ser daqui, sei lá, 50 anos da literatura do Brasil e do mundo, né? Eu tenho um pouco de medo, mas seja o que Deus quiser. Mas a gente tem... Isso é muito legal. Então, é interessante, é importante que a gente tenha contato com isso dentro da escola, mas não deixa de ser chato. Pra adolescente, gente. Eu tava conversando com a Isa esses dias, né? Tem um livro que eu li no colégio, que é o São Bernardo, do Graciliano Ramos, que eu achei um porre,
Quando eu li no colégio eu não entendi bulhufas. E aí quando eu tava na faculdade, que eu tive que ler pra literatura brasileira, eu achei ele magnífico, lindíssimo, maravilhoso. Mas é muito do repertório, né? Você precisa... E da maturidade. Agora, é isso, você não ser... Voltando, né? A questão de você não ser um leitor, você não vai ter repertório pra você... A redação hoje, né? Principalmente a do Enem, que é a que a gente fala bastante, ela quer saber se você tem repertório. Ela quer saber o seu conteúdo. Né? O que você sabe do mundo, o que você lê. Poxa, você citar lá na prova de redação a Paulina Chiziane, por exemplo, claro, sabendo que você está citando, né, gente? Não vai citar fora de contexto. Mas, puxa, que legal, né? Você sabe o que você está falando. Então, eu acho que é muito triste que a gente... Eu entendo que o país, que o Brasil é um país que... enfim, não dá valor para a educação, então a gente tá nesse buraco aí por conta disso, mas mesmo assim as pessoas que têm acesso à educação, elas muitas vezes não vão atrás, né? Não vão atrás e tem preguiça. Eu entendo que, assim, ler... Bom, eu entendo assim, mentira, não entendo não, porque eu amo ler, mas é triste, né? É triste saber que mesmo quem tem condições, que teve todas as condições, que teve todo o acesso, mesmo assim não tem esse prazer que nós três, principalmente aqui, temos da leitura, né? Da literatura. Sim. E aí, quais são suas dicas que você tem para as pessoas que... Recém-formadas. Recém-formadas? Não, as pessoas que querem ter esse repertório, eu acho, assim, que eu quero dizer, Ah, sabe? acho que você tava falando da outra pergunta. Não, as pessoas que querem ter esse repertório, assim. Primeiro, acho que assim, comecem a ler aquilo que você gosta de ler, né? Pesquisar o que você assiste. Exato, né? então assim, conversa com seus amigos, sabe? Tipo, por exemplo, teve agora, estreou o filme lá, o Sangue Azul Royal, eu nunca sei o nome desse... Vermelho, branco e sangue azul. Vermelho, branco e sangue azul. Eu, sinceramente, assim, eu não ia ler o livro. No Clube do Livro, lá que a gente tem na escola, muitas alunas falaram da história dele e tal. Mas eu confesso que eu preferi ler outras coisas do que ler. Mas saiu o filme e eu falei, ok, vou assistir. Né? E às vezes a gente pode assistir uma coisa e se interessar pelo livro. Né? Harry Potter, por exemplo, pra mim foi isso. Eu comecei a assistir o filme e depois eu fui ler o livro. Aí falou assim, que filme é esse? Deixa eu Nossa, continuar aqui. porque fizeram um filme, meu Deus. Deixa eu continuar aqui lendo. E geralmente as pessoas falam assim, nossa, mas o livro é muito melhor. Gente, sempre o livro vai ser muito melhor. Dificilmente vai ser assim. Tem Daisy Jones, muito legal. A adaptação que fizeram é muito legal. Mas não tem comparação. Né? É muito mais profundo. E eu acho que assim, você criar o personagem na sua cabeça, sabe? Sim. E aí depois você vê a adaptação, putz, não tinha nada a ver com o que eu pensava, ou putz, tinha a ver com o que eu pensava, é completamente diferente. Sim. Então assim, primeiro começa com, porque é o que eu sempre falo, não existem pessoas que não sabem, que não gostam de ler. Você não descobriu o que você gosta de ler. Né? Então começa por aí, começa com dicas, com as pessoas que se aproximam do que gostam e tal, porque na hora que você for obrigado a ler alguma coisa, aí você vai, né, sentir menos pressionado. A gente já tá começando a chegar perto do fim, mas calma que ainda tem coisa pra falar. Remuneração. Não queremos saber seu salário. Exatamente. Não precisa estar explanando. Não precisa explanar seu salário pro geral, não queremos saber isso. Mas, tipo assim, um pouco do que os recém-formados podem esperar ou não. E como ser uma pessoa bem-sucedida, igual aquilo que a gente falou. O que é ser bem-sucedido dentro dessa área? Bom, gente, se você for professor, assim, já vai com aquela coisa que professor não é... O piso salarial do professor é isso. O Brasil já né? Na verdade, não é só o Brasil não, tá, gente? O professor, no modo geral, o salário é baixo. Não deveria ser, mas é. Mas em vários países não é só um problema do Brasil. Mas a gente tem uma coisa que é assim, depende muito do que você quer. Todo começo de carreira, ele é mais difícil, ele vai ser mais conturbado. Você não vai ganhar aquilo que você... onde eu me enxergo quando tiver 30 anos? Acho que eu vou ter uma casa, um carro... Não vai. Um advogado, por exemplo, só pra quem tá pensando sobre isso,
não sai pensando que você vai se formar, tá ganhando milhões, comprar seu Porsche lá. Mas porque, médico. isso que eu ia porque, falar. exatamente, até médico, ele faz plantão, ganha nada, entendeu? E pra ganhar muito, o médico tem que se matar de fazer plantão. Então, assim, não vão achar que, nossa, vocês vão ser... E assim, e ser professor não é, independente da matéria que você dá, não é você só fazer a faculdade. É isso, eu faço pós-graduação, eu fiz um monte de curso de extensão, você tem que estar atualizado. Não adianta você só entrar ali, eu fiz letras, eu vou só dar aula de português e acabou. Além da didática, né? Você tem que saber passar. Exatamente, mas assim, mas acho que isso ou você tem ou você não tem. Isso é muito importante. Né? A didática é Assim, muito importante. Você pode fazer letras pra fazer 1 milhão de coisas. Você pode ser pesquisador, você pode ser professor universitário, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, que é uma coisa que eu não quis fazer até agora. Tô pensando, mas acho que não sei. Então, assim, depende muito, né? Então, assim, dar aula pra adolescente, assim? eu gosto. Então. Eu gosto. Eu não sei se eu quero dar aula na academia, sabe? Na academia, assim, no mundo acadêmico. Não, eu não sei, eu vejo as pessoas que eu conheço que são dessa... Não sei se eu tenho muita... Não é pela questão dos alunos, mas é pelo próprio ambiente. Eu acho meio uma disputa de ego, eu acho meio chato. Mas... assim, não vão com sede ao poste em início de carreira nenhuma, porque todo início de carreira é difícil. Mas o professor, ele tem uma coisa que, assim, que não tem tanta discrepância, sabe? De quem tá há muitos anos com quem tá começando. Não é que nem médico e advogado, que você precisa fazer um nome, né, pra você ter... Então, assim, o salário acaba meio que sendo meio igual. Tipo, quem quer ser professor já vai imaginando, né? Mas dá pra viver, gente, não é isso. Eu não sou uma pessoa que sou rica, não sou, mas eu acho que é uma coisa que é muito importante, que é gostar do que faz. Você tem que gostar do que você faz, gente, porque senão não rola. Não rola. Você pode fazer medicina, mas se você não gosta de ser médico, não adianta nada. Inclusive, nossa pergunta, né, que marca, assim, os episódios, que a gente faz pra todo mundo, você acha que a gente deve fazer o que gosta ou o que dá dinheiro? O que gosta. Porque se você fizer o que dá dinheiro e você não gosta, você não vai ganhar dinheiro. Porque você não vai ser um bom profissional. Você não vai ser um bom profissional, entendeu? Você não vai, é ilusão, você não vai. Porque imagina você todo dia acordar, que saco. Por exemplo, secretária bilíngue. Ela ganha muito bem. Eu comecei sendo secretária bilíngue em 2008, eu ganhava R$2.800. Meu Deus. Sim. E pra quem começou como estagiária foi... E quando eu fui... estagiário não era tanto. Sim, mas aí você se, né, qualificou. Agora pense, isso era em 2008. Imagina agora. Nossa. O quanto que não ganha uma secretária bilíngue. Ganha muito mais do que professor. Realmente. É muito dinheiro. Mas eu detestava. Eu poderia ter continuado sendo secretária bilíngue e hoje eu podia estar, sei lá, trabalhando com o presidente da Coca-Cola. Poderia. Mas eu ia ser uma pessoa infeliz. Entendeu? Então eu acho que, gente, faça o que você gosta, porque fazendo o que você gosta, você vai ser um profissional, um bom profissional, um profissional realizado, bem-sucedido, uma pessoa feliz, entendeu? Eu acho que é isso, gente, tem que fazer o que gosta. Por mais que você fale assim, putz, eu vou ser, sei lá, vou fazer fisioterapia. Aí vem uma gente e fala assim, mas fisioterapia é isso. Tá bom, ok, eu quero fazer isso. Entendeu? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? É isso, eu acho. E a surpresa, gente, do final, em relação ao nosso patrocinador. Quem for até lá e falar que veio por aqui, ganha 10% de desconto, tá? Eu vou, hein? Gente, essa caneca. Ai, vocês são muito chiques. Não, mostra a caneca. Lindo. Olha, olha quem tá convidado. Galerinha do YouTube. Foca. Foca na caneca. Foca. Tudo bem que o meu convite... Vou mostrar a outra parte, porque minha cara não tá aqui. Amei, gente. Fofa, adorei. Muito obrigada. Façam letras, é legal. Façam letras. E sigam a gente em todas as redes sociais que vão estar aqui na descrição. Obrigada, viu? Tchau.